Seja bem-vindo à Teologia EATRE, não. Aqui é o Sobre Bíblias. Não, na verdade, é Teologia EATRE e Sobre Bíblias, sim. Por quê? Esse vídeo está sendo transmitido no YouTube, você está me vendo agora, e também no Hubble. O Hubble é o rival do YouTube. Nós estamos nos dois lugares, tá? Então, eu vou convidar você a vir na descrição desse vídeo e acessar o nosso Hubble também. Fica estranho falar assim, mas o nosso canal no site Hubble, tá? Eu vou fazer a migração de todos os canais da Teologia EATRE para o Hubble. Isso vai ser aos poucos. Então esse vídeo, por exemplo, já está indo para o YouTube e para o Hubble também. Independente da plataforma que você estiver me assistindo, eu vou te pedir encarecidamente, para o bem do nosso canal, curta o vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, porque tá ficando difícil manter um canal no YouTube, tá? No Hubble a dificuldade é que a gente está começando agora, então eu preciso muito da colaboração de vocês. Vocês não têm ideia, é questão de acabar o canal, entendeu? É o caso de acabar, de não continuar mais na internet. Eu preciso da colaboração de vocês, tá? Olha só, eu recebi um comentário aqui no YouTube, nesse caso, sobre a Bíblia Roma, né? O comentário diz o seguinte: Devaí, você viu que absurdo está comentado lá em Gênesis 9:22 da Bíblia Roma? A Bíblia Roma é uma Bíblia muito famosa, muito querida, eu gosto muito do conteúdo dela. Eu não concordo com tudo que comentam, mas assim, eu tenho que admitir que tipo 98% dos comentários aqui são dentro da Bíblia, sabe? Eles são muito centrados na Bíblia. Mas nem tudo é perfeito, como eu falo sempre para vocês. E aí acharam um comentário aqui muito esquisito. Na verdade é um comentário errado mesmo, e a gente vai entender ele agora, tá? E a gente vai entender por que ele está errado dentro daquilo que o contexto fala. O comentário está em Gênesis 9:22, a gente vai ler o texto agora, e aí entender o contexto e depois ler e analisar o comentário da Bíblia Roma. E se você tiver algum comentário assim em outra Bíblia, manda para mim que eu posso fazer um vídeo sobre ele também. Você está vendo que esse vídeo, por exemplo, está entrando na mesma semana em que já saíram 1 ou 2 vídeos, então é um vídeo extra para vocês. E aqui no Hubble é um vídeo novo para vocês, então vocês podem colaborar muito fazendo isso, né? Colocando nos comentários também. Vamos dar uma olhada aqui no texto. Pessoal, assim, se vocês quiserem colaborar com o canal, o link tá aqui, tá? O Pix. Pode colaborar com o canal, eu preciso muito da colaboração de vocês. Realmente, vou falar a verdade para vocês, está desanimador fazer conteúdo na internet, está difícil, tá? Agora, com o Hubble, é um novo suspiro, né, para tentar continuar, mas tá difícil, beleza? Aqui é o comentário, né? Eu vou pular o comentário e a gente vai pro texto bíblico. O texto bíblico é muito simples, é bem fácil, todo mundo conhece, mas a gente vai ler assim mesmo, né? E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos no lado de fora. Qual é o contexto do texto? Nessa ocasião, Noé acabou tomando um vinho, né? É isso que aconteceu. Ele bebeu e ficou bêbado. Só que ele estava bêbado dentro do seu quarto, digamos assim. Nisso que ele estava bêbado dentro do seu quarto, ali falando no meio da sua tenda, o texto não fala o que ele estava fazendo, mas a gente sabe que ele estava nu, né? E acabou que Cão, filho de Noé, entra no quarto, na tenda, e percebe que ele está nu. A grande questão não é ter visto a nudez de Noé, apesar de que a lei proíbe isso, né? Mas a lei vai vir bem depois disso, mas ela já proíbe isso. A grande questão é o que Cão faz com essa informação. Então, Cão, ele viu a nudez do seu pai e ao invés de cobri-lo, ele saiu para falar com seus irmãos. E provavelmente o que ele falou com seus irmãos não foi muito agradável. Ele provavelmente deve ter ofendido seu pai, humilhado seu pai ou zombado do seu pai. A Bíblia Sagrada considera muito importante a figura paterna. A figura paterna na Bíblia, em alguns casos, é uma representação da própria figura de Deus, né? Da presença de Deus. Então, não era, naquela época, não deveria ser assim hoje, né? Mas não era muito bom você zombar do pai, né? E isso acabou acontecendo. Então, o problema dele foi esse. Se ele tivesse visto o pai dele, coberto o pai dele, como seus irmãos fizeram, né? Olha o que aconteceu, ó. Então tomaram sem Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os ombros, e indo virados para trás,
cobrir a nudez do seu pai. Eles respeitavam tanto o seu pai que eles nem viram a nudez do seu pai, eles foram andando de costas, né? Se ele tivesse feito isso, nada teria acontecido, mas o fato é que ele, ao invés de ajudar o seu pai, acabou expondo a nudez do seu pai para outras pessoas. Olha o tamanho, né? A santificação é uma coisa muito séria, a gente não leva muito a sério. Muita gente vive como cão hoje, né? Cão, o personagem da nossa história aqui, ele acha que tudo é legal, acha que tudo é normal, tudo é comum, digamos assim, e acaba zombando das coisas. Há muitos crentes que agem como cão, né? E infelizmente esses crentes também herdam de certa forma essa maldição por estar zombando da vontade de Deus, que é o que acabou acontecendo aqui. E o que acontece com Cã depois disso? Talvez você não saiba, mas Cã é pai da Babilônia. Como assim pai da Babilônia? De Cã veio Canaã, né? E se não me engano, de Canaã mesmo é que veio o fundador da Babilônia, fundador de Babel. E ali naquela região foi fundada a Babilônia e tudo caiu depois disso. A Babilônia é meio que o antideus do Antigo Testamento. Ela é tão importante para a Bíblia Sagrada que ela vai aparecer em Apocalipse, simbolizando tudo que há de ruim, entendeu? Tudo isso veio porque um filho, ao invés de respeitar o seu pai, zombou do seu pai. Entende? Agora, o texto é muito claro, onde fala que ele viu a nudez do seu pai, né? Ele viu, seu pai estava pelado. E o contexto mostra que esse problema foi ver a nudez do seu pai. Como que o contexto fala isso? Sem e Jafé, eles foram indo virados para trás, para cobrir a nudez do seu pai. Então, o contexto bíblico fala de uma pessoa pelada que foi coberta por duas pessoas que não se atreveram a olhar para essa pessoa que estava pelada, entendeu? O contexto é esse. A Bíblia de Estudo Roma vai acabar errando em não enxergar o contexto geral da parada, entendeu? Apesar de comentar isso no versículo 23, né? Mas no versículo 22 é que ela erra bastante, ó. O pecado de um pai frequentemente passa a ser um tropeço para o filho. Veja que ela fala frequentemente e não sempre, tá? Como algumas pessoas acreditam. Neste caso, Cã desonrou o próprio pai e assim pecou. É que tem as referências, né? De duas maneiras. É aqui que entra. Primeira maneira, ele desonrou seu pai ao fixar os olhos em sua nudez. Segundo, ele teve relações sexuais com a sua mãe. Ele viu a nudez do seu pai, em conformidade com Levítico 18, 6 ao 19. O que a Bíblia está... O que o comentarista está falando? Que o fato da Bíblia falar que Cã viu a nudez do seu pai é uma representação de ter feito sexo com a sua mãe. Mas essa é uma leitura muito errada, porque o texto não traz essa informação. Só porque ele usa um termo parecido com o que está na lei, né, eles acabam entendendo que é exatamente aquilo ali, né? Essa é uma interpretação muito esquisita na realidade. Como é que alguém chega nesse ponto, né? E aí a gente tem aqui o texto, né? Levítico, acho que Levítico 18 aqui, né? Vamos ver o que está escrito lá em Levítico 18 para eles fundamentarem essa posição. Levítico 18, 6 ao 9, né? Deixa eu ver se vai estar aqui. Aqui, ó. 6 ao 9. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Isso aqui foi o pecado, né, dele. Que não descobrirás a nudez do seu pai, da tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a nudez da tua mãe. Né? E aqui a questão é ver a pessoa nua, entende? Agora tem outro texto que, deixa eu ver aqui, do pai da tua mãe, ela é tua mãe... Não. Tem um outro texto que ele é mais, sim, talvez seja essa leitura errada deles, né? É mais fácil de entender. Talvez seja Levítico 20. Né? Se eu não achar agora, também não importa. Eu vou falar para vocês o problema disso aqui daqui a pouco. Mas Levítico 20, 19 a 21, a gente tem o seguinte texto, ó. Também a nudez da tua irmã, também a nudez da irmã da tua irmã, ou da irmã do teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parentela sobre si, levará a iniquidade. Quando também o homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio. Aqui que é o problema, tá vendo? Ó?
Deixa eu ver aqui. Aqui que é o problema. Quando um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio. E aqui que dá a entender de que Cã, ele não apenas enxergou seu pai nu, mas ele teve relações com a sua própria mãe. O problema é que o texto na lei, ele traz muitas informações e o texto de Gênesis 9 não traz nenhuma informação a respeito disso. Mas o próprio contexto fala que ele viu seu pai pelado, literalmente só isso, né? Então, o grande problema é que, tipo assim, você usa um texto de algo que fala de forma similar ao que está acontecendo para interpretar aquilo ali. Entende? Então, por exemplo, a mesma coisa que você pegar o texto da expiação limitada, né? A Bíblia inteira fala que Jesus viria morrer pelo seu povo, né? Que ele era o Messias do seu povo. O Antigo Testamento sempre fala sobre isso. E aí a expiação ilimitada vai pegar um pequeno texto e um versículo apenas que soa diferente e vai modificar toda a teologia do Antigo Testamento para aplicar dentro daquilo que ele acredita. Entende? É interpretar o texto de frente para trás. É isso que eles fazem, né? Então é isso que fizeram aqui. Interpretaram o texto de frente para trás, voltando assim, né? Não é progressivo no sentido de do 0 a 1. Eles foram do 10 e voltaram para o 0. Eles foram lá no futuro e interpretaram o passado, né? E aí, mesmo fazendo isso, pessoal, é difícil acreditar nessa interpretação. Mas ela tá lá, né? Então foi isso que eles erraram. A grande questão aqui não é que a lei não fala sobre isso, é que aqui não fala sobre isso. Entende? Então, o fato de que a lei fala sobre isso não implica dizer que aqui em Gênesis 9 está falando sobre isso, porque o contexto do texto é muito claro, entende? E ele não traz nenhuma informação sobre isso. Então aqui a Roma errou mesmo, é um erro, isso não é nem um ponto de vista exatamente, isso é um erro completamente errado, né? Então ela fala lá, ó, segundo, ele teve relações com a sua mãe, né? Ele viu a nudez do seu pai. Entendeu? Ele viu a nudez do seu pai? Não é assim que funciona, entende? Ali, em Levíticos, o contexto é muito específico, apesar de ser proibido mesmo ver a nudez do seu pai, da sua mãe e tudo mais. Mas ali é bem específico. Ele falou sobre dormir mesmo, ter relações, mas aqui não, né? E aí ele vai colocar, e por fim, Deuteronômio 27, 20. Vamos ver o que está escrito aqui em 27, 20. 27, 20, só o 27, 20 aqui. 27, 20? Deuteronômio, eu tô em Levítico. É aqui que tá errado. Vamos lá. Deuteronômio 27, 20. Ó. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez do seu pai. E todo o povo dirá amém. Então, olha, a mesma coisa lá do tio, entendeu? Só que não é assim que se interpreta a Bíblia, né? Você tem que interpretar primeiro o contexto dela. E se não há informações sobre isso no contexto, você não pode supor as coisas, como muita gente fala, né? Muita gente supõe alguma coisa, como por exemplo, que é outro exemplo de suposição, alguém vai falar lá que Saul falou com o demônio e não era Samuel. Isso é uma suposição, porque o texto do início ao fim fala que era Samuel. Entendeu? É a mesma coisa que é uma suposição. O texto não fala nada disso. E você não pode interpretar a Bíblia com suposições, né? Vamos deixar claro que isso é errado, né? Aí olha como é que ela fala, né? E por fim, em Deuteronômio 27, 20, está muito claro o que Cã praticou. Não está muito claro o que Cã praticou. Cã nem aparece aqui, né? Vamos ver se Cã aparece. Vamos botar no 20 aqui, geral, 27. Será que fala de Cã aqui? Se falar de Cã, eu tô perdido, né? Porque realmente, mas, olha lá, ó. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, maldito que deitar com a mulher do seu pai, porquanto, maldito que se deitar com algum animal, né? Maldito que se deitar com a sua irmã. Não fala sobre Cã, entendeu? Vou até pesquisar aqui a palavra Cã, para eu não estar errado. Caminho, né? Ó, não tem Cã. Nem cão, né? Porque lá tá cão, não tem, tá vendo? Então é um erro, né, pessoal? Então relevem aí, esse comentário tá errado. A BV Books não pode adulterar o texto mesmo. Então não adianta culpar a BV Books, ela não pode adulterar, ela não pode fazer como outras editoras fazem, que adulteram o texto. Não, ela tem que traduzir, tem que ser fiel ao que está escrito no original.
Assim como ela é fiel à BKJ, ela tem que ser fiel aos comentários também, tá? Mas, realmente, o contexto ali está dizendo outra coisa, tá bom? Gostou do comentário? Quer mais comentários assim? Então, se inscreve aqui no Hubble, se inscreve aqui no Sobre Bíblias também, tá? É de graça, não ocupa espaço no celular nem nada. Curte o vídeo, compartilha ele com mais pessoas. E olha só, esse erro não desvaloriza a Bíblia, tá? Ela é boa sim. É um erro, mas ela é boa sim, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!